Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um conteúdo e hoje nesse vídeo eu vou te passar as 5 principais causas emocionais por trás da insônia. Então, se você tem sofrido com insônia, dificuldade para pegar no sono, às vezes demora muito para dormir, ou quando você está dormindo, acorda muitas vezes de madrugada, às vezes sempre entre 3 e 4 horas da manhã, ou até mesmo tem o sono muito picado e tem tido dificuldade para dormir, tem sofrido aí com problemas de insônia, já fica até o final, assiste esse vídeo até o final. Também compartilha com mais pessoas que estejam passando por processo de insônia, porque quando a gente toma consciência da causa, é um passo a mais para o processo de melhora acontecer. Então vamos lá, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, sou terapeuta integrativa, especialista na Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Tenho também formação em Biologia pela Unicamp e trago aqui uma visão integral sobre saúde e doença diferente da medicina tradicional. E agora, nesse conteúdo, vou te passar então as 5 principais causas emocionais e biológicas por trás da insônia, de acordo com a Nova Medicina, os estudos do Dr. Hammer, pai da medicina germânica, que é uma das principais bases da metodologia Seven Healings, que é a minha especialidade na medicina integrativa. Então, vamos lá. A primeira causa emocional por trás da insônia é quando você fica remoendo situações passadas de contrariedades. Então, quando você, às vezes, discutiu com alguém, quando você não aceitou alguma coisa que te falaram, que te gerou uma contrariedade, que você sentiu, teve a percepção de que foi injusto, de que não foi correto, alguma situação em que não te desceu, foi difícil de engolir, ou alguma briga no trabalho, algo que o seu chefe te falou que você não concordou. Quando você fica remoendo esses conflitos, essas mágoas, essas contrariedades, o seu corpo ele se mantém em alerta, o seu cérebro ele vai ficar em alerta buscando soluções. A partir do momento em que isso não foi resolvido, que você fica ali remoendo o problema, remoendo a mágoa, remoendo a situação desagradável, seu corpo se mantém em alerta, tentando buscar uma solução para aquilo, tentando de fato resolver completamente aquilo. Quando o seu corpo tem alguma pendência para resolver, ele não consegue relaxar. E quando você fica remoendo esses problemas, essas contrariedades passadas, às vezes que aconteceu no seu dia ou contrariedades anteriores, às vezes mágoas mais profundas, mágoa de alguém que você tem da sua família, coisas que às vezes podem ter acontecido há muitos anos, mas que você ainda não conseguiu perdoar, que você ainda não conseguiu solucionar 100% e você fica revivendo, remoendo. Então você fica o tempo todo revivendo esse conflito e o seu corpo ele não consegue relaxar e aí você pode apresentar insônia. Então essa é a primeira causa emocional por trás. A segunda causa emocional por trás da insônia são as situações de medos e de traumas passados. Então, aqui quando a gente pega principalmente a questão de medos envolvidos, podem ser 2 principais tipos de medos aqui. Pode ser um medo conhecido, que a gente chama na medicina integrativa de medo frontal, ou seja, algum medo que você já vivenciou na sua vida. Por exemplo, medo de avião. Vamos supor que você tenha passado por algum acidente de avião, em que a partir do momento que você teve esse acidente, você passou a ter muito medo de avião. Então, toda vez, por exemplo, que você vai viajar de avião, que está chegando alguma outra viagem, você começa a sofrer por antecipação, com medo de que aconteça algum acidente de novo, ou algo ruim de novo. E isso pode ser com qualquer medo conhecido, por qualquer situação de medo que você já tenha passado antes na sua vida. Então, situações de medos frontais. Então, você tem medo que algo ruim te aconteça novamente. Essa é uma causa muito comum por trás da insônia. E cada pessoa vai ter uma causa, um medo específico, um medo particular. Por isso que é importante a gente mapear em consulta cada caso que pode estar por trás da insônia. Mas medos frontais são uma possibilidade. E o segundo tipo de medo aqui que pode estar envolvido são os medos do desconhecido, que a gente chama de medo na nuca. Então é quando você vai passar por algo novo que você nunca viveu, você nunca passou por essa situação na sua vida, mas você fica imaginando o que pode acontecer de ruim, você fica sofrendo por antecipação, por algo que você ainda não conhece. Então esses são os 2 principais tipos de medos que podem estar envolvidos por trás da insônia e é importante aí mapear e identificar cada tipo de medo que está envolvido em cada tipo de insônia de cada paciente, mas são possibilidades. E também esses medos, eles podem muitas vezes envolver traumas passados muito grandes. Então qualquer situação
traumática que você vivencie, que foi de um alto impacto, você não conseguiu resolver essa situação ainda, isso pode te gerar medo, isso pode deixar o seu corpo em estado de alerta, porque o seu corpo, ele não sabe que esse conflito, ele já foi solucionado. Muitas vezes a causa da sua insônia, o trauma que você teve, às vezes um abandono que você teve da sua mãe, por exemplo, na sua infância, é a causa da sua insônia de hoje, porque o seu corpo, ele não consegue entender que esse conflito ele já passou. Quando você ainda não resolveu essa situação internamente dentro de você, seu corpo vai achar que isso ainda está acontecendo agora e vai te manter em estado de alerta. E quando o corpo está sob perigo, quando o corpo está sob estresse, você não vai relaxar. O corpo fica em alerta, pronto para reagir, pronto para te proteger desse perigo. Seja esse perigo um medo real, um medo imaginário, um trauma que você vivenciou que o seu corpo ainda não resolveu. Podem ser essas situações aqui. Então, muito importante avaliar cada caso. Mas essa é a segunda causa provável que pode estar aqui por trás da insônia: medos e traumas passados. A terceira causa emocional por trás da insônia é o pensamento acelerado. Então, principalmente aquelas pessoas que querem resolver tudo para ontem, que enquanto não finalizam todas as pendências, aquela pessoa não relaxa. Então, geralmente aqui são pessoas que se cobram muito, que sofrem com autocobrança, que querem deixar tudo sempre perfeito para todo mundo, para todos. Muitas vezes pessoas que acabam não se priorizando. E aqui, nessa causa aqui, podem existir feridas mais profundas de rejeição, onde a pessoa tem medo de desagradar, medo de rejeição, e aí entra também o perfeccionismo. Então são possibilidades. Dentro dessa causa aqui pode existir um ponto mais profundo, uma causa mais profunda de rejeição, às vezes na infância, que você teve. Então são possibilidades. A quarta causa emocional por trás da insônia são gatilhos de traumas passados. O que significa isso? O seu corpo, ele registra tudo que você vivencia. Então, situações, emoções, cheiros, pessoas, informação do ambiente, tudo que você vive na sua vida, o seu corpo ele registra nas células do seu corpo, nos seus órgãos, nas suas glândulas, na sua pele, no seu sistema nervoso. O seu corpo inteiro carrega informações da sua história de vida. Então, quando você vivencia um trauma, alguma situação impactante em que você é pega de surpresa, que você não consegue lidar com aquilo naquele momento, por exemplo, vamos supor aqui que você recebe uma ligação dizendo que a sua mãe sofreu um acidente e faleceu. Um exemplo aqui para você entender. Você recebeu essa ligação, vamos supor, 2 horas da madrugada. Então, essa informação do falecimento da sua mãe foi um choque, um trauma intenso, inesperado. O seu corpo, ele gravou essa informação desse impacto, dessa notícia e associou também o horário das 2 horas da manhã a esse trauma. Então, o que pode acontecer com você? A partir desse momento em que você vivencia esse trauma, você pode todos os dias passar a acordar 2 horas da manhã, por exemplo, porque o seu corpo vai chegar nesse horário, ele vai entrar em estado de estresse, em estado de alerta. E quando o corpo está em estado de alerta, ele não consegue relaxar e você não consegue dormir. Então, o corpo ele pode também associar horários específicos a traumas e te manter em alerta para você se proteger, para você se defender, mesmo que já tenha passado o trauma. O seu corpo não compreende que já passou e ele pode entender, associar esse horário específico a um trauma específico que você passar a acordar todas as noites, por exemplo, 2 horas da madrugada. Então, essa é uma outra possibilidade. E a quinta causa que pode envolver a insônia é o sono leve. Então, por que acontece esse sono leve? Então, geralmente são pessoas em que estão sempre com a audição muito alerta. O ouvido, ele não desliga, porque são pessoas que precisam ficar o tempo todo em alerta antes que aconteça algum perigo. Então, aqui, por exemplo, o caso de maternidade muito comum. Em mães de primeira viagem, assim que tem o bebê, a mãe fica sempre em alerta para ver se o bebê não vai chorar, para ver se o bebê não vai chamar. Então, o sono leve também é um ponto que pode estar envolvido. Então, você sempre manter a sua audição alerta, o ouvido ele não consegue desligar, e aí você acaba tendo esse sono mais leve, que pode ser também uma das causas por trás da insônia. Então, essas são as 5 principais causas por trás da insônia. Existem várias possibilidades, vários fatores que podem alterar a qualidade do seu sono e gerar insônia. E tudo isso a gente consegue mapear exatamente qual que é a causa da sua insônia. A gente consegue fazer isso de forma bem precisa em sessão 7 Healings. Então, o que eu te passei aqui nesse vídeo são possibilidades, mas em sessão a gente consegue fazer o mapeamento e o tratamento da causa específica da sua insônia. E quando você traz
trata essa causa emocional e biológica específica por trás da sua insônia, o seu corpo, ele soluciona essa pendência, ele soluciona essa causa e volta a ter condições de se regular, e o seu sono volta a ter uma qualidade normal, sua insônia cessa. Vou te contar aqui agora um caso real de cura da insônia de uma paciente minha e o que envolvia o quadro dela da insônia, para você compreender melhor como é importante a gente analisar profundamente a história de vida e tratar a fundo a causa para que você melhore. Então, essa paciente, ela tinha mais de 70 anos, me procurou com um quadro de insônia desde 2017, então por volta de 5 anos que ela estava sofrendo com o quadro de insônia, não conseguia pegar no sono, acordava sempre com palpitações, crise de ansiedade e não dormia de jeito nenhum. Isso já estava alterando vários aspectos da vida dela, a qualidade de vida já estava ficando muito ruim, porque ela realmente não conseguia dormir, não conseguia se recuperar. E aí ela me procurou, passou em sessão comigo. E o que a gente descobriu através do processo de mapeamento da técnica, da ferramenta específica, né, que eu atuo nos meus atendimentos, que é a Seven Healings, através da técnica, a gente descobriu juntas em sessão, que na verdade a causa da insônia dela vinha do processo da adolescência dela, quando ela perdeu o pai, então o pai faleceu. E pouco tempo depois que o pai dela faleceu, o marido dela acabou abandonando ela. Então, literalmente, ele foi embora e não deu mais nenhuma notícia por mais de 5 anos. Então, foi uma rejeição, uma perda muito profunda para ela. E era exatamente esse processo, essa rejeição, essa perda que ela teve, tanto do pai, pouco tempo depois, o abandono pelo marido, que gerou um pavor de ficar sozinha, um pavor de ser rejeitada, um pavor de ser abandonada. Foi um conflito tão intenso, ela disse que chorou por mais de 5 anos seguidos, porque ela não conseguia compreender o porquê, o motivo do abandono. Então era exatamente essa causa da insônia dela. O corpo dela não conseguiu resolver isso. Foi algo muito impactante. Foi algo que foi vivido por muito tempo por ela. E esse registro dessa rejeição, de todos esses acontecimentos, estavam ativos no cérebro dela. E aí o cérebro não desliga, o seu corpo não consegue relaxar. E o que acontecia com essa paciente? Ela tinha muito medo de ficar sozinha. Ela não conseguia, ela tinha pavor de ficar sozinha. E aí, quando que as crises de insônia começaram a aparecer? Depois de um tempo, quando o marido dela foi viajar, o filho que morava com ela também foi junto e ela ficou sozinha. A partir daquele momento, as crises de insônia começaram. Mas com o mapeamento da técnica, isso próximo de 2020, 2017 que começaram as crises dela. Mas a causa vinha ali do processo da perda do pai, do abandono do marido, próximo lá dos seus 18 a 20 anos de idade. Então, a causa, gente, ela é muito mais profunda. Processos de insônia, muitas vezes, vêm causas de medo, do ventre materno, situações que a sua mãe vivenciou quando você estava na barriga da sua mãe. Por isso que é muito importante o tratamento da causa com técnicas específicas, ferramentas específicas, como a Seven Healings, por exemplo. E quando você trata a causa da a sua insônia cessa, o seu corpo resolve os conflitos por completo e o seu sono volta a ter qualidade. E você se identificou aqui com alguma das causas que eu te passei aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo para eu saber. Se você ainda não é inscrita também aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui, curte esse vídeo, envia para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e para que mais pessoas compreendam que sim, existe solução quando a gente atua na causa biológica do seu sintoma, seja ele físico ou emocional. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.